Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí seguimento à resolução do caderno do aluno de segunda série. Estaremos iniciando a atividade de número 4, então se você não assistiu à aula anterior, acesse o link na descrição e assista. Bom, então abrindo o nosso caderno do aluno na página 43, iniciamos a atividade 4 com o título de tabela periódica, onde nós vamos desenvolver 3 atividades, tá? Atividade A, B e C. Ainda assim, semana que vem estaremos desenvolvendo a atividade número 4. Na atividade 4A, é proposto para que a gente faça a leitura de um PDF, tá? De um artigo científico chamado O Conceito de Elemento da Antiguidade à Modernidade. Esse PDF eu vou até abrir para você, o link está na descrição aí do vídeo para você acessar de forma mais rápida. Esse artigo científico ele vai colocar para nós a primeira ideia de elemento químico e com o passar do tempo, né, como que esse conceito foi sendo transformado até que chegasse à definição que tem hoje. Né? Quando a gente fala um elemento químico, a gente sabe o que é um elemento químico hoje, que inclusive a gente vai aprender nessa aula, beleza? Mas ele vai falar do conceito histórico, desde quando surge o termo elemento químico até a definição hoje, né, num conceito mais moderno, beleza? Então eu vou pedir para você fazer a leitura, fazer um resuminho aí, pontuar algumas coisas que você acha importante, porque eu vou deixar depois para você registrar as impressões em relação a esse artigo científico lá no Google Class, para você colocar um resumo em relação a esse PDF, beleza? E dando sequência, pessoal, no caderno do aluno, para a gente não perder tempo também, não ficar pausando a aula indo e voltando, na atividade 2B é sugerido que você faça análise de um vídeo chamado A Tabela Periódica, beleza? Esse vídeo, o link está aqui na descrição também, para você acessar de forma mais rápida, que tem como título Tabela Periódica. É um vídeo de 7 minutos e 53 segundos, que justamente vai mostrar para nós, né, a organização que é feita de acordo com os elementos químicos que nós temos. Então, assim, primeiro a gente entende o conceito de elemento químico, né, pensando na evolução que teve do termo, desde que ele surge até uma ideia mais moderna, e depois mostra para nós como esses elementos químicos são organizados dentro da tabela periódica. Tá? A tabela periódica nada mais é do que a organização desses elementos, beleza? Então assim que você analisar o artigo científico e a esse vídeo aqui da tabela periódica, você retorna para que a gente possa dar seguimento à aula, né, e entender os conceitos e juntar tudo numa ideia só, beleza? Bom, pessoal, então imaginando que você tenha feito a leitura do artigo científico, eu sei que ele é um pouco cansativo, né? São 5 páginas, mas é importante você entender a utilização desse tipo de recurso nas nossas aulas do ensino médio, porque quando você estiver no ensino superior, é utilizado bastante artigos científicos. É legal que a gente já vai se habituando com esse tipo de material, certo? Então, primeiro é colocado para nós, né, as primeiras impressões, como que foi feito o trabalho de várias pessoas que foram contribuindo para que a gente definisse, né, o que é um elemento químico hoje, e aí a gente trabalha depois com a análise de um vídeo que mostra para nós como que foi feita a organização da tabela periódica, beleza? Que nada mais é do que a organização desses elementos químicos. Então eu já começo a aula te fazendo uma pergunta, tá? Eu vou até abrir a minha tabela periódica aqui, porque nós vamos utilizar bastante, né, a tabela periódica. Ela vai ser um recurso da nossa aula, né? Vai ser um recurso, na verdade, desse bimestre e dos próximos bimestres, né? A gente sempre vai estar analisando a tabela periódica e retirando informações dela. Mas analisando essa tabela periódica, hoje eu conheço os elementos que tem, né? Eu posso ver aqui, ó, fósforo, enxofre, cloro, enfim, eu posso ver todos os elementos que nós temos e entender que, de alguma forma, esses elementos foram organizados. Mas se eu sei, né, que existem elementos químicos diferentes, ou seja, átomos diferentes, porque o elemento químico nada mais é do que uma forma de eu identificar o meu átomo. Dalton já propunha isso, né? Ele falava que existiam átomos iguais e átomos diferentes. Então, átomos que são iguais pertencem ao mesmo elemento químico. Átomos diferentes são de elementos químicos diferentes, tá? É como se o átomo fosse a pessoa e o elemento químico fosse o nome, né? O nome que eu dou ali para uma pessoa diferente da outra, beleza? Então, de certa forma, pessoal, se nós sabemos que há vários elementos químicos aqui na tabela periódica, a gente precisa entender na aula de hoje o que faz um elemento químico ser diferente do outro, né? Quando eu penso, por exemplo, no ferro, né? No elemento químico ferro, a gente consegue identificar o ferro no cotidiano, né? Observar ali, né, o tipo de material que é formado por ferro. A gente sabe que é diferente, por exemplo, do gás oxigênio. Pô, o oxigênio é um gás e tudo mais, né? Que funciona lá como comburente, enfim. A gente sabe visualizar isso.
Mas se eu fosse pensar dentro, cara, desse átomo, né, o que será que tem dentro desse átomo de oxigênio ou de ferro que os tornam diferentes? Porque na última aula, cara, que é muito importante que você tenha assistido, nós falávamos sobre a estrutura de um átomo, né? Através da evolução dos modelos atômicos, foi possível aí determinar que um átomo seria uma estrutura, né, organizada em núcleo, em eletrosfera, constituída por prótons, elétrons e nêutrons. Então, assim, todos os átomos têm prótons, elétrons e nêutrons, têm núcleo, têm eletrosfera, todos os átomos têm isso. Mas ainda assim, eu posso ter átomos diferentes. Então, o que será que faz um átomo ser diferente do outro? E a resposta é muito simples, né? É a quantidade de partículas que ele tem. Todos os átomos vão ter prótons, vão ter elétrons, mas não em mesma quantidade. E é justamente a tabela periódica que nos permite essa análise, tá? Através da tabela periódica, na aula de hoje, eu preciso olhar para qualquer elemento químico que eu quiser, aqui eu posso olhar para qualquer um dos elementos e saber dizer, através desse elemento, a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons que ele tem. E assim conseguir diferenciar um elemento químico do outro, beleza? Então, pessoal, a ideia da nossa aula é essa, tá? É olhar para a tabela periódica, tá? Porque a tabela periódica vai ser o meu material de consulta, eu não preciso decorar tabela periódica. Então, a partir do momento que eu olho para a minha tabela periódica, que escolho qualquer elemento, eu tenho que saber, né? Quantos prótons esse elemento tem, quantos elétrons esse elemento tem, quantos nêutrons ele tem, até mesmo para diferenciar um elemento químico do outro, beleza? Então, pessoal, para essa aula, eu fiz um esqueminha que é o seguinte, e esse esqueminha ele vai se repetir na resolução dos exercícios. Então, toda vez que você for desenvolver um exercício dentro desse assunto que nós estamos trabalhando, você sempre vai montar esse esquema para mim. Tá? Você vai colocar lá número atômico, número de massa, né? E através desses dois valores, a quantidade de prótons e elétrons e de nêutrons. Então, qual que é o objetivo da aula? É eu conseguir determinar a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que qualquer elemento apresente. Beleza? E através disso eu vou utilizar a tabela periódica. Da tabela periódica eu vou utilizar duas informações, que são o número atômico e o número de massa. Esses dois valores serão fundamentais para que eu consiga diferenciar um elemento químico do outro e definir a quantidade de partículas que o elemento químico apresenta. Beleza? E para começar aqui, pessoal, né, o próprio número atômico, ele já nos deixa uma ideia mais ou menos da seguinte forma. Pô, número atômico, né, o número do átomo. Ou seja, significa que cada átomo recebe uma numeração própria, um número próprio seu. Né? Porque se eu vou organizar isso, eu precisava determinar uma ordem. Então eu vou pedir para que você imagine agora que cada um desses quadradinhos aqui representa um aluno. Então imagina só, né, mais de 100 alunos, por exemplo. Então você vai para uma excursão, certo? O professor combina lá com você, ó, eu quero todo mundo no ônibus 9 horas da noite, né, às 21 horas, por exemplo. Quero todo mundo às 21 aqui no ônibus. Só que aí, sempre tem aquele outro, né, que dá um perdido e demora, né, meia hora, uma hora para chegar. Se o professor não tem uma lista que organize vocês, ele vai se perder, ele não sabe quem é quem. Fala, ó, pessoal, tá faltando alguém, quem é que tá faltando? Então existe uma forma de se organizar as coisas. A gente faz uma lista e através dessa lista é possível organizar. Na nossa sala de aula já é assim. Eu tenho 40 alunos ali, pô, 40 alunos, até eu decorar o nome de todo mundo é muita gente. Então a gente cria, né, uma lista que vai organizar do primeiro ao último aluno da sala. Às vezes eu pego uma atividade ali que não tem nome. Eu falo, pessoal, ó, quem é o número 10? E assim eu falo, ah, professor, sou eu. Ou não aparece ninguém, vamos supor que aquele aluno faltou no dia. Eu vou lá na lista de chamada, chego até o 10º aluno e descubro quem é. Então, pessoal, a gente vai entender que a tabela periódica ela pode ser relacionada à nossa lista de chamada. Significa, pessoal, que a tabela periódica ela organiza o meu elemento do primeiro ao último, igual a nossa lista na sala de aula, certo? E que número é esse? Porque no nosso caso, numa sala de aula, eu tenho o meu número de chamada. E já na tabela periódica eu tenho o número do átomo. Cada átomo tem seu número, ou seja, tem seu número atômico. Então, o número atômico é o número que posiciona os meus elementos em ordem, do primeiro ao último elemento, certo? Eu vou até aproximar aqui a minha tabela periódica, porque se você vai numa lista de chamadas, você vai lá no canto esquerdo superior e começa a contar de cima para baixo, né? E quando eu venho aqui na minha tabela periódica, pessoal, né, eu venho aqui no hidrogênio, eu observo que ele tem o número 1. Opa, então o hidrogênio seria o nosso primeiro elemento da tabela periódica. Só que quando eu desço, o próximo é o lítio, e é 3. Depois do 3 vem o sódio, que é 11. Então, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a nossa tabela periódica ela não é contada de cima para baixo apenas, tá? O número atômico ele posiciona os elementos
de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu quisesse descobrir, por exemplo, quem é o 10º elemento, igual o exemplo que eu te dei, né? O 10º aluno lá da minha lista não colocou nome na prova. Então, se eu quisesse descobrir quem é o 10º elemento da tabela periódica, ou seja, o elemento que tem número atômico 10, né, que tem essa posição, né, de ser o 10º elemento, basta eu contar da esquerda para a direita, certo? Eu conto aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí eu consigo achar essa ordem, né, essa classificação dos meus elementos, né, em sendo o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, quando eu faço essa análise, olha como isso faz sentido para mim agora. Né? Eu venho aqui, por exemplo, no primeiro elemento, né? Obviamente, né, o primeiro elemento da lista, quem é o número 1 da sala? Caramba, o primeiro aluno. Então, o primeiro aluno da sala ele vai ter a número 1. E depois, quem vem? Vem o número 2, depois o número 3, e assim, né, uma ordem. Então, se o primeiro elemento tem número atômico 1, que é o hidrogênio, o segundo elemento tem que ter número 2, né? Então, quando eu venho até o final da tabela, da esquerda para a direita, eu acho o hélio. Olha que interessante, né? O hélio ele tem número atômico 2. Ele é o segundo elemento da tabela periódica. Aí não tem mais ninguém nessa linha. Então, eu vou para a linha de baixo e venho e continuo. Ó, agora, lítio 3, berílio 4, seguindo, né? Boro 5, carbono 6, nitrogênio, oxigênio, flúor. Quando eu chego aqui, neônio é o 10º elemento. Então, a primeira ideia que você tem que ter é que a tabela periódica, ela, falando de número atômico, tá? Falando de número atômico. A tabela periódica tem outras organizações que a gente vai estudar no decorrer do ano aí, tá? Mas quando se fala de número atômico, de posicionar os elementos, sendo o primeiro, segundo, terceiro, nós fazemos esse posicionamento sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, de acordo com o número que cada átomo recebe. Então, nós temos o número 1, número 2 e assim por diante, beleza? Só que se você é um aluno que não se convence fácil das coisas, você vai se questionar da seguinte forma. Tá, professor, eu entendi que existe uma posição, né, uma organização aí colocando quem é o primeiro, o segundo e assim por diante. Só que na minha sala de aula, né, geralmente o número 10, ele é uma pessoa que tem, sei lá, o nome com a letra E, talvez a letra F. Por quê? Porque a nossa lista de chamada nos organiza de acordo com a nossa inicial do nome, beleza? Então faz um sentido ali, né? Eu não posso ser, por exemplo, o primeiro da lista de chamada se eu começo com a letra, né, J, K, L, por exemplo. Eu vou estar lá para o meio da lista, mais ou menos. E como nós observamos, a nossa tabela começa com hidrogênio, depois com hélio, depois com lítio. Então, assim, a gente já percebe que a letra, né, a inicial do nome não bate. Por quê? Porque o número atômico, né, esse número que cada átomo recebeu, né, esse número do átomo, ele foi dado de acordo com a quantidade de uma das partículas, que é uma das partículas que é fundamental justamente para eu determinar o tipo de elemento químico que eu tenho. Por isso, pessoal, nós vamos abrir novamente o simulador da aula passada e vamos analisar esse simulador para entender a importância que os prótons têm na definição de um elemento químico. Por exemplo, se eu adiciono ao meu elemento químico um elétron aqui, eu observo que como carga resultante surge uma carga negativa para mim, certo? Não altera a massa, tá vendo? A massa não é alterada devido ao elétron, mas não aparece elemento químico para mim, certo? Porque eu posso até ter mais elementos aí com o mesmo número de elétrons, beleza? A gente vai falar isso na próxima semana, quando a gente falar sobre isoátomos. Quando eu adiciono um nêutron também, eu observo que a carga não altera, a massa altera, mas ainda assim não aparece um elemento químico para mim. Por quê? Porque a partícula fundamental para definir os diferentes elementos químicos na natureza são os prótons. Então, se eu adiciono, né, um próton a esse átomo, observa que aparece para mim o elemento hidrogênio. Então, qual é a partícula fundamental para eu classificar, para eu diferenciar um átomo do outro? São os prótons. Então, os prótons são as partículas de carga positiva que definem o meu elemento químico, né? A classificação dos meus elementos. É interessante, pessoal, que o Sol ele faz uma reação de fusão nuclear, né, que ele pega dois átomos de hidrogênio e funde. Por exemplo, a gente sabe que um átomo de hidrogênio ele é um próton só, né, sem pensar nos elétrons e nos nêutrons dele. Tá? Por enquanto a gente vai pensar só nos prótons. Se eu pensasse, né, no Sol fundindo o hidrogênio, ou seja, ele vai juntar dois átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem quantos prótons? Tem um. Então, se eu pensar, né, em um átomo de hidrogênio aqui, ó, mais outro, né, juntando aí os seus núcleos, os dois prótons, né, que cada hidrogênio tem,
eu formo um novo elemento químico que é o hélio. E é isso que o Sol faz, né? Quando ele consome hidrogênio, ele transforma 2 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. Então, pessoal, é assim, ó, os elétrons e os nêutrons também têm as suas importâncias, têm os seus estudos, né, só de elétrons e nêutrons, enfim. Mas quando a gente pensa em diferenciar um elemento químico do outro, a partícula que é levada em consideração são os prótons. Elementos químicos iguais sempre vão apresentar a mesma quantidade de prótons. Por exemplo, se eu for tirar de novo aqui, né, vou tirar um próton, se eu tiro um próton não é mais hélio, né, passa a ser hidrogênio aqui, por quê? Porque o que é um átomo de hélio? É um átomo que tem 2 prótons no seu núcleo, independente dos elétrons e nêutrons. A gente vai analisar isso depois, tá? Então, principalmente, o hélio vai ter 2 prótons, né? E o que é um átomo de hidrogênio? É um átomo que tem apenas um próton. Se eu for pensar no hidrogênio que faz parte da água, no hidrogênio que faz parte do gás hidrogênio, no hidrogênio que faz parte de uma estrutura orgânica, do ácido clorídrico, tanto faz. Qualquer hidrogênio na natureza sempre vai ter um próton. É isso que o faz ser um átomo de hidrogênio, né? É ter apenas um próton em seu núcleo, beleza? Então a gente já percebe que quando há variação de prótons, há a variação de elemento químico. Elementos químicos diferentes sempre vão ter quantidades de prótons diferentes. Então lembra que eu falava assim para você? Bom, se a gente vem na tabela periódica, né, e entende que há uma organização, colocando aqui o hidrogênio como primeiro elemento, o hélio como segundo, o lítio como terceiro, o berílio como quarto e assim por diante, é porque essa organização, né, esse número do átomo, né, esse número atômico foi dado levando em consideração a quantidade de prótons que o elemento tem. Ou seja, né, na sua sala, por exemplo, você pode ter uma pessoa que tem o mesmo nome que você. Eu posso ter 3 pessoas com o mesmo nome, sei lá, 3 Miguel na sala, 3 Jonatas na sala, enfim. Né, só que essas pessoas que têm o mesmo nome, pelo menos o primeiro nome igual, elas nunca vão ter o mesmo número, né, porque são pessoas diferentes. É a mesma coisa que os meus elementos químicos. Todos os elementos vão ter o seu próprio número atômico. Eu não vou dar zoom agora, mas se você tiver uma tabela periódica aí para fazer análise, você vai me acompanhando. Ó. O hidrogênio tem número atômico 1, mais ninguém tem número atômico 1. Depois o hélio tem número atômico 2, mais ninguém tem. Depois vem lítio 3, berílio 4. Então, nenhum elemento vai ter número atômico igual. Por quê? Porque eles são diferentes. E aonde eu vejo essa diferença? Através da quantidade de prótons que cada elemento apresenta. Beleza? Então, quando eu volto aqui para o meu esquema, eu entendo o seguinte, né? O número atômico de um elemento é dado de acordo com a posição dele na tabela periódica, certo? Se eu quisesse descobrir qual é o número atômico do átomo de carbono, tá? Então a gente vai utilizar aqui o carbono como exemplo. Basta eu vir aqui na minha tabela periódica, né? Eu quero descobrir qual que é o número atômico do carbono, ou seja, eu quero descobrir qual é a posição dele na tabela periódica. Então eu venho aqui, ó, e observo o seguinte, né, no caso do hélio, nós já vimos que o hélio é o segundo elemento, quando eu volto para cá vem lítio 3, berílio 4, boro 5, então o carbono tem número atômico 6. Ele é o 6º elemento da tabela periódica. Então eu volto aqui, né, então número atômico, lembrando pessoal, que num exercício você não precisa escrever número atômico, tá? Basta você colocar a letra Z igual, porque Z é o símbolo que representa número atômico, tá? Então a gente sabe que o átomo de carbono, tá? Eu vou até escrever aqui, vou colocar aqui, ó, carbono, que seria o nosso exemplo, tá? Nós estamos falando aqui do átomo de carbono, estou utilizando o carbono como exemplo. Então, qual é o número atômico do carbono? Qual foi o número que foi dado ao carbono? É o número 6. Ele é o 6º elemento da tabela periódica. E o que faz o carbono ser o 6º elemento? Por que ele não é o 5º? Por que ele não é o 7º? Porque ele tem uma quantidade específica de prótons em seu núcleo. E que quantidade é essa? São 6 partículas positivas. Então significa, pessoal, que o número atômico é dado a um elemento para organizá-lo, tá? Em ordem do primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E esse número foi dado de acordo com a quantidade de partículas positivas que o elemento apresenta em seu núcleo, beleza? Então, se eu falasse assim para você, não aprova, vou voltar lá na tabela periódica, tá? A gente vai ficar sempre fazendo essa análise. Pessoal, quem é o 15º elemento da tabela periódica? Então, contando aqui, ó, 13, 14, 15. Então, o 15º elemento da tabela periódica é o fósforo. E o que tem de especial no fósforo que dá para ele essa posição? Ele tem 15 prótons em seu núcleo. Diferente do enxofre que tem 16, diferente do silício que tem 14 e assim sucessivamente.
Porque se eu tiver outro átomo que tem 15 prótons também, esse átomo também vai ser do elemento fósforo, certo? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá, pessoal? O número atômico é bem simples de entender isso e a relação do número atômico com a quantidade de prótons, né? E agora nós vamos analisar os elétrons, certo? Então já sei de onde saem os prótons. Os prótons saem do número atômico, ou seja, da organização lá do primeiro ao último elemento da tabela periódica. Quando eu falo de elétrons, tá? Analisando aqui o carbono, então eu tenho... Se tem 3 prótons, é lítio, então eu tenho que dar 4, 5, 6. Beleza, coloquei 6 prótons, apareceu para mim aqui o carbono, porque carbono tem 6 prótons. Então agora, pessoal, eu vou te explicar uma coisa que funciona da seguinte forma, tá? Os átomos na natureza, sem fazer reação, ligação, sem nada, enfim. Vamos dizer que com a sua configuração de fábrica, lá, o modelo de fábrica. Os átomos eles têm que se apresentar neutros, tá? Eles não podem ter carga positiva nem carga negativa. Como resultante, eles têm que ser neutros. Só que se eu... Aí você fala, professor, é fácil, né? Tá vendo? A minha carga resultante aqui é positiva. Basta eu tirar os prótons. Só que aí se eu tiro o próton, o elemento passa a deixar de existir. Então, peraí, eu tenho que devolver aqui os meus prótons, porque para ser carbono tem que ter 6 partículas de carga positiva. Então, como será que eu faço o meu átomo, né, ser neutro em seu estado elementar? Como que ele pode se tornar neutro? Tendo 6 cargas positivas. Basta eu neutralizar essas cargas adicionando uma carga oposta. Então, se eu adiciono um elétron, observa que diminuiu a carga resultante positiva. Agora caiu para mais 5. Por quê? Porque um próton com um elétron se neutraliza. Então, se eu coloco 2, 3, 4, 5, 6, eu observo que agora a minha carga resultante é 0. Por quê? Qual é a importância dos elétrons? É justamente neutralizar a carga resultante de um elemento químico, porque os elementos na natureza, aí, sem reagir, sem interagir, sem nada do tipo, que a gente vai falar sobre íons até mais para frente, mas nesse momento, quando eu penso na tabela periódica, vamos pensar assim, né, no átomo, no seu modelo de fábrica, tá? Quando ele vem original para mim, sem que ele tenha passado por nenhuma transformação. Esse átomo ele tem que ser eletricamente neutro, ou seja, se eu sei que aquele elemento é definido pela quantidade de prótons que ele tem, por exemplo, o carbono só é carbono por ter 6 partículas positivas, naturalmente ele tem que ter 6 partículas de carga negativa também, porque dessa forma, ó, tá vendo? Minha carga resultante se anula, se neutraliza, beleza? Então, quando eu volto para o esqueminha que eu passei para você, quando eu procuro carbono na tabela periódica, descubro que ele é o 6º elemento, eu descubro que o seu número atômico é 6. Por que o número atômico dele é 6? Porque ele tem 6 partículas de carga positiva, certo? Só que ele tem que ser neutro. Se ele tem 6 mais, quantos elétrons, quantos negativos ele tem que ter? Ele tem que ter 6 também, beleza? Então, através do número atômico, eu posso definir prótons e elétrons. Inclusive, pessoal, a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Nas próximas aulas que a gente tiver, a gente vai analisar mais os elétrons do que os próprios prótons. Tá? A gente sempre vai estar utilizando o número atômico para definir elétrons, porque nós vamos trabalhar com distribuição eletrônica, íons, né? Transição de elétrons, aí, enfim. Mas isso fica mais para frente, beleza? E para finalizar a nossa aula, pessoal, há um número que a tabela periódica também me dá, que é chamado de número de massa, certo? E está faltando também definir aqui os meus nêutrons. Então eu preciso também, através da tabela periódica, definir a quantidade de nêutrons que um elemento químico apresenta, beleza? E quando eu volto aqui para a minha tabela periódica, pessoal, o número de massa é esse número maior, certo? Esse número maior aqui que representa a massa de um átomo. E a princípio, tá? A gente utiliza o número de massa justamente para calcular a massa, né? O peso de um átomo. Tanto é que a gente começa com massa atômica, depois transforma para massa molecular, depois para massa molar, né, mols ali, gramas por mol, por exemplo. Então a gente sempre trabalha, né, com o número de massa pensando no peso mesmo, na massa ali de uma reação, né, de uma transformação que eu vou ter, enfim, certo? Só que através deste número de massa eu também posso determinar a quantidade de partículas que o meu átomo apresenta em seu núcleo. Eu vou tentar te explicar isso de uma forma bem simples. Vamos lembrar assim, ó. A gente sabe que o átomo tem elétrons, prótons e nêutrons, certo? Só que os elétrons, eles não interferem na massa. Eles até pesam, só que o peso de um elétron comparado a um próton e um nêutron acaba sendo insignificante, tá? Isso eu falei na semana passada, na aula da semana passada. Então analisa que o átomo fosse uma caixa de papelão. Então você vai lá e coloca uma caixa de papelão, né, para pesar ali numa balança.
A caixa vai ter até um peso considerável, sei lá. Mas enfim, você colocou a caixa ali, apareceu alguma coisa ali já na balança para você. Vamos colocar, pessoal, que um próton e um nêutron fosse uma bola de boliche. Então eu coloco duas bolas de boliche de massas iguais, porque um próton e um nêutron pesa igual. Então eu coloco dentro daquela caixa duas bolas de boliche, uma simulando um próton e a outra um nêutron. Então a gente já observa, pessoal, que a diferença de massa agora vai ser absurda, né, comparado somente à caixa. E agora, para representar um elétron, eu coloco uma bexiga. Então fala para mim, você acha que a bexiga vai interferir na massa total? Não vai. Então é dessa forma que a gente entende, pessoal, que esse número de massa que os elementos apresentam para mim se dá pelos prótons e pelos nêutrons, tá? Quem interfere nesses resultados de massa são os prótons e os nêutrons. Não tem interferência de elétron aqui. Então, se eu sei a massa, significa que eu sei que, de alguma forma, esse número aqui, como nós estamos falando no caso do carbono, né, eu sei que esse 12 unidades de massa atômica, esse valor de massa aqui, se deu devido às partículas do núcleo, né, dos prótons e dos nêutrons. Agora eu preciso entender a relação que a massa tem com a quantidade de partículas, certo? E aí, cara, eu vou tentar te explicar de uma forma simples, analisando, por exemplo, o nosso simulador. Por exemplo, nós sabemos que cada partícula no núcleo de um átomo pesa uma unidade de massa, certo? Então, cada partícula, cada próton e cada nêutron, isso eu já falei na aula da semana passada, tá? Pesa uma unidade. Então, a cada partícula, uma unidade de massa. Imagina só que a sua mãe chega do mercado e fala assim, ó, eu comprei, sei lá, 6 caixas de leite. Vai lá pegar para mim lá embaixo na escada, vai lá buscar. E vamos supor, né, que cada caixa pese 1 kg. Então, a cada uma unidade, você tem 1 kg. Se você tem 6 caixas, quantos quilos você tem? Você tem 6, porque cada caixa pesa 1 kg. Então acaba, pessoal, que um interfere no outro. A quantidade acaba diretamente me dando a massa que eu tenho, né? Por exemplo, se eu tenho 10 caixas, eu tenho 10 quilos, e por diante. É a mesma análise que a gente vai fazer para as partículas do núcleo. Porque se cada partícula pesa uma unidade, observa, ó, tá vendo? A minha massa resultante aqui é 6. Quando eu tiro uma partícula, né, se eu retirar uma partícula, eu perco uma unidade de massa. Porque essa partícula aqui, ó, esse próton aqui que eu tenho, ele pesa 1. Então, se eu tenho 6 partículas, a minha massa vai ser 6. No caso da nossa tabela periódica, eu estou dizendo para você que o carbono pesa 12 unidades de massa. Por que o peso do carbono é 12 unidades? Porque ele tem 12 partículas. Por que a massa do nitrogênio é 14? Porque ele tem 14, né? E assim por diante. A gente sempre arredonda, tá? Talvez em outra aula eu falo para vocês da diferença que dá aqui, porque esse número não é inteiro, mas enfim, tá? Vamos pensar aqui arredondando 16. Por que o oxigênio tem 16 de massa atômica? Porque ele tem 16 partículas e assim por diante. Então a massa de um elemento, ela já nos diz quantas partículas aquele elemento apresenta em seu núcleo. Aí você vai falar, tá, professor, mas ainda assim eu não estou entendendo de onde saem os nêutrons. Então, pessoal, analisa de forma simples. Nós sabemos que o carbono ele apresenta uma massa de 12 unidades, certo? Porque ele tem 12 partículas em seu núcleo. Quais são as partículas do núcleo de um carbono? São os prótons e os nêutrons. E nós sabemos que o que torna o carbono é ter 6 prótons. Então, o carbono só é carbono porque ele tem 6 prótons. Se dessas 12 partículas aqui do núcleo, 6 são prótons, se eu retirar os prótons, que partícula que vai sobrar no núcleo? Sobram somente os nêutrons. Então significa que se de 12 partículas 6 são prótons, ao retirar esses 6 prótons, quantos nêutrons sobram? Sobram 6. Eu vou até voltar aqui, cara, para o simulador. Se você não está conseguindo entender isso, eu vou te mostrar. Ó. Só que a gente vai fazer o processo inverso agora. Por exemplo, o meu carbono aqui que eu estou montando, ele está aqui carbono, bonitinho, então eu sei que ele tem que ter 6 prótons, só que a massa do carbono, nós vimos lá na tabela periódica que é 12. Né? E aqui ela não está 12, ela está 6. Então, peraí, eu preciso aumentar o peso aqui do meu carbono, eu preciso deixar ele com 12 unidades de massa atômica, certo? Se eu acrescento elétrons para ele, além de eu deixar a carga dele mais negativa, eu não mudo a massa. Então, peraí,
Meu carbono já está certo, ele está com a quantidade certa de elétrons. Não posso aumentar próton, tá? Porque embora eu adicione um próton, a massa aumenta, só que aí não é mais carbono. Então, peraí, tira de novo aqui esse próton. Não está certo isso. Então, de que forma eu vou aumentar a massa do meu carbono sem interferir no meu elemento químico? Mantendo aqui o carbono, deixando o carbono normal e com a carga aqui resultante zero. Basta, pessoal, eu acrescentar um nêutron. Porque quando eu acrescento um nêutron, não interfere na carga, meu elemento permanece sendo o elemento químico que eu tenho, e olha o que aconteceu com a minha massa. Aumentou uma unidade. Quando eu coloco uma quantidade de nêutrons suficiente para ter uma massa 12, eu consigo criar o meu átomo de carbono. O que é um átomo de carbono, né, que faça parte do elemento químico carbono? É um átomo que apresente 6 prótons em seu núcleo, com 6 nêutrons em seu núcleo, tendo 6 elétrons na eletrosfera. Só que é lógico que, por exemplo, na sala de aula você não vai ter esse simulador, você só vai ter a tabela periódica. Então a gente vai entender o seguinte, né? Por que a massa do meu carbono aqui é 12? Porque eu tenho 12 partículas em seu núcleo. Aí eu vou fazer o processo que eu fiz lá, analisando a tabela periódica. Se eu retirar dessas 12 partículas, se eu retirar 6 prótons, eu vou retirar só os prótons. Se eu retiro os 6 prótons do meu elemento químico, quem sobra para mim? Sobra a quantidade de nêutrons que esse elemento apresenta, que nesse caso é 6. Então, mais uma vez, pessoal, número atômico me dá a quantidade de prótons. Através da quantidade de prótons, eu vou sempre entender que a quantidade de elétrons vai ser igual. O número de massa, embora ele represente o peso de um átomo, eu sempre vou lembrar que aquela massa representa também a quantidade de partículas. Então, se o peso de um átomo é 10 unidades de massa atômica, é porque ele tem 10 partículas no núcleo dele. Baseado na quantidade de prótons, quando eu retiro essa quantidade de prótons, quem sobra para mim? Sobra somente os nêutrons. Então, se você não está entendendo ainda, cara, a gente vai fazer mais um exemplo, só que sem utilizar o simulador agora, tá? Eu vou vir aqui na tabela periódica e vou trabalhar com você, né, com o berílio, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui com o berílio, certo? Como nós já vimos, pessoal, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela, né? No caso aí do hélio é o segundo, o lítio é o terceiro e berílio aqui é o nosso quarto. Então, vamos supor que eu chego para você e falo assim, olha... Vamos supor que eu chego para você assim na sala de aula e falo assim, olha, através da análise do átomo de berílio, né, do elemento químico aí berílio, determine para mim seu número atômico, seu número de massa, sua quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons, certo? Então, através da análise da tabela periódica, você vai determinar para mim o número atômico, o número de massa, quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons do berílio. Analisando a minha tabela periódica, né, eu observo que o número que organiza o berílio na tabela periódica é o número 4, né? Hidrogênio aqui, ó, é o primeiro, aí lá do outro lado nós temos o hélio, que é o segundo, terceiro é o lítio, o berílio é o 4. Então, qual é o número do berílio? Qual é o seu número de átomo, seu número atômico? É o número 4. Então, eu venho aqui e coloco 4. Então, o berílio é o quarto elemento da tabela periódica. Então, o seu número atômico é 4. O que fez o berílio ser o quarto elemento da tabela periódica? Né? O que tem de especial no berílio? Né? Para ser o quarto elemento, ele apresenta em seu núcleo 4 prótons. Então, dentro do núcleo de berílio, ali do átomo de berílio, eu tenho 4 prótons. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, que prótons são partículas de carga positiva. Né? E o berílio, em seu estado elementar, aí, digamos assim, né, na configuração de fábrica, sem reagir nem nada, ele tem que ter prótons e elétrons em quantidades iguais. Então, se ele apresenta 4 cargas positivas, como que a carga final resultante vai ser igual a zero? Apresentando a mesma quantidade de cargas negativas. Então, se ele tem 4 prótons, ele apresenta 4 elétrons também, beleza? Então, eu acho que até aqui, cara, com certeza isso você está tirando de letra. E aí, quando a gente volta na tabela periódica, eu observo que o peso do berílio aqui, a massa do berílio, é 9. 9,0. 9,0 é 9, né? Vou arredondar para 9. Então eu volto aqui, eu sei que o número de massa, tá? Eu vou até escrever assim, ó, 9U, que seria a unidade de massa atômica. Então o berílio, ele pesa 9 unidades de massa atômica. Aí eu te pergunto, cara, o que faz o berílio ter esse peso? Por que o berílio tem um peso de 9 unidades de massa atômica? Porque no núcleo de berílio, eu tenho 9 partículas, cada uma pesando 1 unidade de massa. Então é isso que você tem que lembrar, cara. Cada partícula do núcleo pesa 1 unidade.
Então, se eu tenho uma partícula, eu tenho uma unidade de massa, né? O peso é 1. Se eu tenho 2 partículas, o peso é 2. Se eu tenho 3 partículas, o peso é 3. Se eu tenho 4 partículas, o peso é 4 e assim por diante. Então, no caso do berílio, se a massa dele é 9, né, se o peso dele é 9, é porque ele apresenta 9 partículas, certo? E aí o que a gente não pode esquecer, cara? Aí você vai falar assim para mim, professor, beleza, mas cadê os nêutrons? Vamos lembrar, os nêutrons estão lá no núcleo, junto com os prótons. Então significa que se o meu berílio tem 9 partículas no seu núcleo, juntos aí os prótons e os nêutrons somam 9 partículas no núcleo. Dessas 9 partículas lá no núcleo de berílio, nós sabemos que 4 são prótons. Se de 9 partículas, 4 são prótons, se eu retirar os 4 prótons, quantas ficam? 9 menos 4, sobram 5 partículas. Nesse caso, a quantidade de nêutrons do berílio são 5 nêutrons. Então, cara, se você está com dificuldade de tirar os nêutrons, aí, de achar de onde os nêutrons vêm, eu acho que é muito fácil, por dedução, a gente já consegue entender. Se a massa me dá a quantidade de partículas, e eu sei que aquela quantidade se dá pela quantidade de prótons e nêutrons, ao retirar uma, sobra somente a outra, né? Eu acho que dá para entender dessa forma. Se você não está entendendo, eu vou te passar um esqueminha que é o seguinte, tá? Os nêutrons, tá? N de nêutrons, tá? Os nêutrons, eles serão, né? Eu vou tirar os nêutrons da subtração do número de massa, que é representado pela letra A, menos a quantidade de prótons, que pode ser também o número atômico. Prótons e número atômico dá na mesma. Então, toda vez que eu vou lá na tabela periódica e subtraio os prótons da massa, esse resultado é a quantidade de nêutrons, beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido a aula, e o objetivo dessa aula é justamente esse, tá? Olhando a tabela periódica, entendendo que elemento químico, né, são os diferentes átomos que eu tenho, né, diferentes pela quantidade de prótons que eles têm, né, através da tabela periódica, dessa análise de elemento, através do número atômico e do número de massa que a tabela periódica me dá, eu conseguir tirar a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons de qualquer elemento químico, tá? Então, basicamente, como que vai ser a nossa atividade do Google Class? Eu vou te dar um elemento e vou falar assim, olha, defina para mim quantos prótons, elétrons e nêutrons esse elemento químico tem. E como que você vai fazer isso? Analisando a tabela periódica como consulta e observando sempre o número atômico e o número de massa, tá? E, pessoal, um recado importante antes da gente finalizar a nossa aula, tá? Se você acha que essa aula ainda não ficou muito clara para você, porque eu fiz uma análise em cima de um simulador que nós iríamos utilizar lá no Acessa. Se você acha que ainda está faltando alguma coisa, você precisa entender de uma forma mais sistemática, até mais exemplificada, eu vou deixar para vocês esse vídeo chamado Quimicamente Falando de Número Atômico e Número de Massa, que é um vídeo que eu trabalho justamente com o número atômico e o número de massa, mas de forma mais detalhada, tá bom? Então, se você achar que essa aula não foi suficiente, você pode acessar esse vídeo, o link está na descrição aí, que eu vou ser até mais detalhista, né? Bem mais repetitivo, vou ficar falando até de forma mais repetitiva para você conseguir fixar melhor as ideias, tudo bem? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.